Oi, gente, agora todos os dias quem abastece carro fica chocado com o valor da conta, né? A gente está cansado de mostrar isso aqui no jornal, a gasolina na bomba se aproxima tragicamente dos R$ 7,00 o litro. Ontem, o GDF anunciou que o Executivo vai enviar à Câmara Legislativa um projeto de lei que prevê a redução da alíquota do imposto cobrado sobre os combustíveis aqui no Distrito Federal, o ICMS. A proposta é que os valores caiam 3 pontos percentuais em 3 anos, a contar de janeiro de 2022. Assim, hoje a alíquota do ICMS no DF para o álcool e gasolina é de 28%. No caso do diesel, 15%. Esses valores são os mesmos desde 2016 e não sofreram reajuste na gestão Ibanez Rocha. De acordo com o texto do projeto, até 2024, o governo abriria mão de 345 milhões de reais em tributos. Se aprovado e sancionado, o projeto fará o Distrito Federal ter a menor taxa de ICMS praticada no Brasil. Em outros estados, essa taxa gira entre 25% e 34% hoje em dia. Para algumas pessoas, o preço da gasolina impacta mais do que para outras, né? Então, assim, se a pessoa é rica, não importa. Se é pobre, fica difícil. Se é classe média, aí depende de alguns fatores. Por exemplo, mora perto do trabalho? Depende de carro? Tem casa própria e por isso não paga aluguel? Aí consegue pagar a gasolina sem sofrer tanto? Tudo depende, né? Por isso, eu queria saber, e aí, no seu caso, você que está acompanhando a gente agora, ao vivo, aqui no SBT Brasília, primeira edição, você precisou cortar gastos por causa do preço da gasolina? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ó, do outro lado, para você acessar a nossa enquete. O preço da gasolina fez você cortar gasto? Lá tem 3 opções de respostas. Sim, cortei até no essencial, quer dizer, tá tão caro que você está precisando cortar na compra do supermercado, na comida, item de higiene. Sim, cortei supérfluos, quer dizer, o básico você está garantindo, mas aquelas coisas que dá para cortar, que são mais luxo, conforto, lazer, você está cortando. E tem a terceira pergunta que é não, graças a Deus. A gasolina tá cara, mas eu tenho conseguido absorver esse custo. Daqui a pouquinho a gente traz a resposta aqui ao vivo. E ainda sobre esse assunto, eu recebo aqui com a gente, direto do estúdio do sbtnews.com.br, o mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, Matheus Honorato. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo, viu, ao SBT Brasília. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Matheus, antes da gente trocar uma ideia, vamos só ouvir o que disse o governador Ibanez Rocha ontem na saída da reunião dos governadores sobre o preço do combustível. Ele rebateu a narrativa do presidente Bolsonaro de que o preço da gasolina seja culpa dos impostos cobrados pelos governadores e falou que a instabilidade política brasileira é que tem feito o dólar subir e o preço da gasolina também subir por tabela. Vamos ouvi-lo. No que diz respeito aos combustíveis, existe uma discussão que ela é colocada para a imprensa, ou pelo aquilo que se coloca como imprensa ruim do Brasil, que a culpa do aumento dos combustíveis é por conta do ICMS dos estados. Isso não é a realidade, isso é uma grande falácia que se coloca em relação aos estados. O que nós temos é que já houveram esse ano 9 reajustes de combustíveis. Isso é que está gerando. Isso é gerado também por conta de um assunto que nós debatemos e que vamos continuar debatendo, que é a instabilidade política por que passa o Brasil, que faz o dólar chegar a quase 6 reais. E aí puxa todo o preço dos combustíveis. O que nós precisamos fazer é exatamente criar um ambiente de harmonia, um ambiente em que o empresário consiga trabalhar, que a gente tenha investimentos internacionais, onde a gente possa trabalhar num ambiente de tranquilidade. O dólar cai, o combustível certamente vai cair. Agora, essa discussão não tem nenhum governador em seus estados que tenha aumentado o valor do ICMS do combustível. Ele é cobrado como era cobrado há 10 anos atrás. Então, isso é uma falácia muito grande que se coloca na tentativa de culpar os governadores pelos 9 aumentos que a Petrobras produziu nos combustíveis. Então, esse ambiente é exatamente o que nós estamos buscando. É que esse ambiente onde se tenta impingir aos outros a culpa daquilo que está acontecendo, que é exatamente a instabilidade econômica pelo que o Brasil passa, que o que levou o dólar a quase 6 reais, é exatamente esse ambiente que nós temos que dissipar. Nós temos que ter um ambiente, mesmo com as diversidades políticas, mas um ambiente de normalidade institucional, para que a gente possa ter a queda do preço do dólar e a gente volte a ter a normalidade do preço dos combustíveis. Ô, Matheus, o que o governador está dizendo é o seguinte: o Brasil está uma bagunça, as maiores autoridades do país não se entendem, isso causa instabilidade, faz o dólar disparar e por isso a gasolina aumenta. Essa análise, na sua opinião, procede?
Sim, Felipe, procede. De fato, o risco político institucional no Brasil tem aumentado bastante esse ano. A gente viu isso no dólar. Se a gente for comparar com a média dos outros países emergentes, a gente vê que realmente ou o risco país, ou o risco fiscal, todo esse ruído político, incluindo a gente está tendo até uma antecipação do embate eleitoral do ano que vem. Então, isso tudo contribui para valorizar o dólar frente ao real. Consequentemente, como a gente importa muita coisa, de fato afeta os preços aqui dentro, não só da gasolina e dos combustíveis. Então, a começar uma estabilidade política, harmonia entre os poderes, todo mundo fazendo sua parte, já ajudaria o mercado internacional, os investidores a se acalmarem, entenderem que o Brasil não impõe risco maior do que o que deveria e, por isso, poderia não ter tanta pressão no câmbio e o dólar cairia, o que faria a gasolina cair também? Sim, de certa forma, sim. A gente tem que separar um pouco a questão da distribuição e da revenda da gasolina. A gente tem que analisar que a estrutura de mercado em vários municípios, várias cidades, ela é pouco competitiva. Então, a gente precisa, para reduzir o preço da gasolina, não só dessa questão da redução do risco político, mas também de mais competição no setor. Investimentos na área, regras claras para o jogo e estabilidade. No caso, o que o senhor diz é que existem poucos estabelecimentos que vendem gasolina e isso dificulta a concorrência entre eles? Em alguns lugares, sim. Para terminar, Matheus, você havia comentado com a gente que a estiagem também, né, a falta de chuva no país, por mais que isso não tenha relação direta com a gasolina, mas também acaba entrando num processo que leva à alta de combustível. Você explica para a gente? Sim, como a nossa matriz energética é muito dependente de hidrelétricas, quando chega um momento que tem pouca chuva, como está sendo agora, já há alguns meses, a gente acaba dependendo da energia das termoelétricas, que usa combustíveis fósseis, acaba aumentando a pressão de demanda e com isso pressiona ainda mais o preço dos petróleos e derivados. Tá certo. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Entendemos, né, gente? Tem dólar aí entrando na conta da gasolina ficando mais caro e principalmente instabilidade política. É um pedindo impeachment do ministro do Supremo, aí o outro fala que não vai ter eleição no ano que vem se não tiver voto impresso. É cada coisa que está acontecendo. Os poderes precisam realmente entrar em paz. Obrigado, Matheus, pela participação. Vamos ver rapidamente o que o pessoal de casa disse com relação ao preço, de que forma tem afetado as pessoas. Olha, 65% dos nossos telespectadores nesse momento dizem que sim, cortaram até no essencial. Até no essencial. Ali tá até não essencial, mas é até no essencial. Ou seja, precisaram cortar na comida, nos gastos, na energia elétrica, no item de higiene, no supermercado. 25%, 1 de cada 4 telespectadores dizem que cortaram nos gastos supérfluos. Ou seja, lazer, roupa, brusinha, né? Deixando de comprar para poder pagar a gasolina. E 1 de cada 10 são abençoados, estão ganhando muito dinheiro. 11% dos nossos telespectadores estão conseguindo absorver o gasto da gasolina sem prejudicar outras compras. Eu mesmo, olha, eu não dependo tanto assim, moro perto daqui, então assim, é 100, 200 reais a mais no fim do mês, que graças a Deus não me faz tanta falta. Mas para muita gente a situação tá complicada, né? Então a gente realmente precisa encontrar uma solução logo para isso, porque tem muita família, como a gente viu, 60% dos nossos telespectadores agora cortando até no essencial por conta do preço da gasolina.